Oi, gente! Nesse vídeo eu vou pintar várias latinhas. Vou finalizar aqui algumas latas com vocês. Tenho aqui várias e várias latinhas para mostrar para vocês. Tem algumas que já estão praticamente prontas, que eu vou só finalizar depois com o verniz em spray. Tô aqui hoje, ó, no jardim de inverno agora. Tá pertinho da primavera, tá batendo até um solzinho aqui dentro. E aí fica melhor de gravar aqui dentro. Na verdade, estão usando a maquita aqui por perto, não sei se vocês estão ouvindo. Acho que se eu falar assim por cima, não vai captar o áudio, mas se eu ficar quieta, acho que vocês vão ouvir a maquita aí no fundo do vídeo. Mas fazia tempo, né, que eu não trazia vídeo pintando latinhas aqui pro canal. Eu tava pintando essas aqui, tem algumas que eu pintei tá com um tempo já. Só que eu tava esperando ter várias pra eu poder mostrar pra vocês, né? Tem aqui, como eu falei, várias latinhas turquesa ou verde água. Vocês vão ver que tem muitas latinhas que estão sem furos, então eu vou mostrar como que eu faço pra furar elas nesse vídeo também. E tem algumas latinhas que eu tô sem ideia ainda do que eu pinto por fora, se eu deixo só lisinhas desse jeito. Tem algumas aqui, ó, que eu acho que eu nem vou terminar agora. Eu dei uma enjoada dessas aqui. Eu comecei com uma ideia, mas aí se eu não terminar logo, eu acabo mudando de ideia e pinto outra coisa. Mas, antes de tudo, né, já separei aqui as tintas, separei pincel, tem aqui primer e verniz. Apesar de que, começando por isso, né, eu já tô preparando as latinhas de formas diferentes. Antes eu passava o primer, pintava de branco e aí sim pintava a latinha. De uns tempos pra cá, né, dessas últimas latinhas que eu pintei, eu andei preparando elas de formas diferentes e também tem dado certo. E aqui tem algumas latinhas que eu fiz isso. Eu pintei algumas latas por dentro e por fora com essa tinta preta. E eu usei aquela tinta preta que eu já mostrei aqui no canal, que é um esmalte sintético e não sai com água. E aí a minha ideia inicial, né, era pintar as latinhas por dentro e por fora de preto. E aí fazer várias e várias latinhas pretas. E aí eu achei que ia ficar super legal, a prateleira preta, as latinhas pretas. E acabou que na metade do caminho eu desisti de pintar todas as latinhas por fora de preto. Tive a ideia de pintar por fora de branco e depois das latinhas pretas pintadas de branco, pintar com cores mais claras, né, tons pastéis, que geralmente eu faço. Mas acabou ficando algumas latinhas pretas. Essas aqui eu já terminei também, só estão esperando o verniz furar, né, e finalizar com verniz. Essa daqui eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonitinha. Eu pintei várias florzinhas, né, peguei uma imagem de referência no Pinterest, só que aí depois para dar um diferencial, contornei todas as florzinhas, as folhas, os detalhes, contornei com tinta branca, ó, e aí deu outra cara pra latinha. Eu achei que ficou muito bonitinha, inclusive essas latas pretas, eu acho que vai ficar legal. Suculentas com pruínas, né? Suculentas mais clarinhas, pra destacar. Esse daqui, ó, é outra latinha preta. Ó, até tirei essas aqui de trás pra focar só nessa. Essa daqui é outra latinha preta. Essa daqui, inclusive, já tá furada, ó. Mas essa latinha aqui, eu quis fazer tipo uma latinha de granilite, né? Eu tenho, acho que umas 2, 3 latinhas assim. Só que esse aqui eu fiz diferente, né? Eu fiz muitos desenhinhos. E aí, em tons de cinza. O fundo preto e granilite em cinza e branco. Eu achei que ficou bem diferente, ó. Então, segunda latinha preta. E eu tenho aqui, essa latinha aqui eu já terminei. E essa daqui que eu vou terminar aqui nesse vídeo, que são 2 latinhas que eu fiz aí e peguei de inspiração alguns animes que eu gosto muito. A que eu já terminei é essa daqui, essa latinha preta, de One Piece. Fiz aqui, ó, um mar, um desenho de mar japonês. Tentei, né, que é muito demorado, muito trabalhoso você fazer os detalhes assim nessas latinhas, porque elas têm essas ondulações aqui, tá vendo? E aí, pra parecer assim que tá retinho, você tem que fazer muito cuidadosamente, e aí não fica perfeitinho, ó. Se eu chegar bem perto, dá pra ver que tem um canto ou outro que tá mal contornado, mas eu gostei muito dessa latinha. E ó, dando um 360 ficou assim.
Então essa foi a primeira latinha. Essa daqui eu já terminei, só falta furar e passar o verniz. E a outra latinha de anime também falta furar. Essa eu vou terminar aqui no vídeo. Essa latinha aqui com as nuvenzinhas da Akatsuki, ó. Falta terminar 2 nuvenzinhas, mas essa daqui vai ser mais rápido para terminar, né? Só contornar assim de branco. Mas eu também gostei bastante dessa latinha. Se fosse para escolher uma das duas, ia ser difícil. Mas 2 latinhas de anime. E aí, eu tenho algumas latinhas dessas assim, de leite condensado, né? Que elas são lisas. E aí, como quando a latinha é ondulada assim, dá um pouquinho mais de trabalho desenhar nela, eu quis fazer uma coisa diferente em uma latinha dessa. Essa daqui eu ainda não pintei nada, né? Nem furei. Mas tem uma outra aqui, que já tava furada, ó, que eu resolvi desenhar umas flores com a mesma tinta que eu pintei a latinha, que eu pintei as latinhas. E aí, ó, peguei uma imagem de referência no Pinterest e ficou assim. Essa acho que foi uma das latinhas mais trabalhosas. Essa daqui e essa daqui, porque demora demais para pintar esses desenhos aqui. Mas eu gostei muito de como ela tá ficando. Essa aqui eu também vou finalizar em vídeo. Falta essa flor aqui e esse pedacinho dessa outra flor. Mas, ó, eu achei que ficou bem legal. Parece até que é colagem, né? Mas com a própria tinta. Então, 6 latinhas, 5 se a gente for contar só as latinhas que eu pintei ou que eu vou terminar de pintar. E tirando essas latinhas aqui, eu tenho essas outras latinhas aqui. Essa daqui também já tá finalizada. Essa deu um trabalhinho também, porque eu medi de centímetro por centímetro. Depois eu pintei essas linhas. Aí ficou bem quadradinho, tá vendo? E depois eu pintei essas florzinhas, que de longe dá pra confundir com ovo frito, mas é pra ser várias florzinhas. Então essa é mais uma latinha que já tá finalizada, só falta verniz também. Essa daqui é outra latinha que já tá terminada, já tá furada. Só falta o verniz. Gostei muito dessa lata também. Bem simples, né? Eu peguei também, foi de inspiração de uma foto que eu vi aí no Pinterest. E é muito fácil de fazer, é só fazer essas linhas aqui meio abstratas na latinha e fica bem bonitinho, né? Tem muito desse tom de rosa que ficou também. Inclusive, eu acho que eu vou acabar fazendo essas linhas assim nessa latinha aqui. Ou nessa latinha roxa, ou nessa latinha azul aqui. Eu tenho que decidir. Ou talvez eu faça nas 4, né? Aí elas ficam quarteto de latinhas aí com essas linhas brancas. Mas então, essas também são latinhas que eu tenho que finalizar. E vou furar também essas 3. Essa daqui vai ficar pintada de preto por dentro. E eu acho, inclusive, que vai conservar a latinha por mais tempo, essa tinta preta, porque geralmente, né, eu não passo nada por dentro, mas eu já falei que eu não ligo muito pra ferrugem. Aqui eu tenho mais 2 latinhas turquesa barra verde água. Essa daqui eu quis fazer um degradê, tem uma latinha turquesa degradê, mas essa daqui eu fiz com esponjinha, ficou diferente da que eu fiz com pincel. Eu quis deixar em uns cantos mais marcadinhos, ó. Eu fiz com uns 4 tons de turquesa e a tinta branca em cima. E eu gostei muito de como ficou. E essa daqui também foi de uma imagem que eu peguei de referência no Pinterest. Eram para ser vários tons da mesma cor. Era para ser vários tons da mesma cor. Mais clarinho e vai escurecendo. Aqui no meio tinha que ter ficado um tom um pouquinho mais escuro, né? Ficou meio acinzentado. Mas mesmo assim eu gostei bastante dessa latinha. Tenho que furar ela também. E aí, por último, uma latinha que eu não sei se eu vou finalizar nesse vídeo, mas uma latinha que, por enquanto, eu gostei muito de como ela tá ficando. Também é uma latinha que eu tenho que furar, ó, mas eu fiz uma coisa que já fazia um tempão que eu queria ter feito, que é colocar algum enfeitezinho na lata, ó. Eu queria fazer com biscuit, né? Essas aqui não foram com biscuit, eu fiz com Durepoxi. Então eu tenho certeza que não vai desmanchar, que não vai cair, né? Que nem o biscuit, que o biscuit não é muito indicado, né, pra molhar.
Mas, olhem só, fiz 2 florzinhas. Eu tentei seguir uma imagem de referência no Pinterest, mas não sei como é mexer, modelar o biscuit para fazer florzinha assim. Mas o Durepox, né, a vantagem dele é que ele endurece e fica bem firme, né? Só que também há desvantagem, porque com o tempo ele vai ficando mais difícil de você modelar, mas mesmo assim achei que ficou muito fofinho, ó. Eu tentei fazer 2 florzinhas e várias folhas, e aí depois eu pintei, tentei dar uma sombreada, seladas com tinta amarela aqui nas folhas também. E por último eu pintei essa latinha de azul. Eu quero várias latinhas azuis agora, eu tenho poucas. Mas eu acho que eu vou dar uma envelhecida nessa latinha depois, com calma. E aí eu mostro pra vocês depois como que ela ficou. Só que eu tenho que fazer isso logo, né? Porque senão eu enjoo e acabo nem fazendo, ó. Tem aqui alguns vasinhos de barro que eu comecei a pintar. Esse aqui eu acho que até mostrei aqui no canal, né? Só que eu ainda não finalizei, não passei verniz, não plantei nenhuma suculenta. Mas, por exemplo, se fosse pra mim pintar essas flores numa latinha desse jeito, ia dar muito mais trabalho do que num vasinho liso assim. Aqui tem alguns outros vasinhos que eu pintei, ó, o fundo. E aí nem lembro mais o que eu ia pintar porque eu desisti. Nesse aqui eu lembro que eu queria pintar a mesma estampa que eu pintei nessa latinha aqui, que foi uma estampa que eu gostei muito, né? Tá plantada aqui, Echeveria White Tuxpan. Mas aí acabou que eu nem terminei. Aí ficou só o vasinho amarelo, assim. Mas acho que eu vou aproveitar. Quando eu for terminar essa latinha aqui, vou aproveitar e terminar esse vasinho também. Aí eu planto alguma suculenta depois. Mas bora lá terminar as latinhas, que senão esse vídeo vai ficar enorme. Antes de ir para as latinhas, ó, até peguei esse vasinho aqui para mostrar para vocês, que foi um vasinho de plástico. Vasinho normal que eu pintei. E eu achei que deu, assim, outra cara para esse vaso. Esse é um vasinho de plástico normal, desses que a gente compra com alguma mudinha. Era num azul bem escuro assim, ó. E aí eu pintei de turquesa, fiz essas florzinhas e plantei esse cedo moro. Mas eu achei que ficou muito, muito bonitinho. O ruim do vasinho de plástico é que você não pode apertar, porque senão a tinta vai começar a craquelar, né? E aí, como o plástico é mais maleável, a tinta tende a sair se você ficar mexendo muito no vasinho. Mas por enquanto, nesse aqui, ó, a pintura tá intacta. Mas eu achei que ficou muito fofo. Agora sim, né? Bora lá para as latinhas. Eu vou começar com as latinhas que eu vou pintar essas linhas brancas aqui. Acho que eu vou fazer nessas 2 latinhas aqui, ó, azul e roxo. Igual na imagem que eu peguei de referência para pintar essa latinha aqui, que são 3 vasinhos de cerâmica. Acho que vai ficar legal esses 3 aqui. Eu tô organizando as minhas latinhas por cores agora, então elas vão ficar separadas, mas elas vão ser bem parecidas, né? Eu acho que a que mais vai demorar para terminar vai ser essa daqui. E eu não vou começar por ela, porque como eu vou usar essa tinta aqui, uma tinta que só sai com solvente, eu não quero manchar o pincel para depois ter que pintar essas latinhas aqui que eu vou pintar com tinta normal, né? Com tinta acrílica que sai com água. Inclusive essa daqui tá num potinho de tinta PVA, mas é porque eu tirei da lata grande para não ter que ficar abrindo e fechando a lata grande sempre. Então a minha tinta normal PVA é essa daqui, tá acabando. Mas bora lá para essas aqui. Esse não vai ser bem um tutorial, mas pincel fininho. Esse é o 000. Pratinho, sempre gosto de separar um pratinho assim branco para mim misturando as tintas, mas acho que hoje nem vai ter misturinha de tinta. Potinho com água para limpar o pincel. Nesse caso aqui só para as tintas acrílicas, né? Que para tinta preta eu tenho que limpar com água ras. E um paninho para limpar o pincel. Esse aqui, olha como que ele já tá. Todo cheio de tinta. Aqui eu tenho tinta branca. Na verdade eu tenho 2 potinhos de tinta branca, né?
São 2 potinhos de tinta branca PVA, só que esse daqui tá até bem cheio, ó. Eu coloquei uma tinta que eu tenho aqui em casa, que é uma tinta para piso. E aí eu não lembro se foi alguém que me deu essa dica aqui no canal, alguém que deixou nos comentários, ou alguém que me falou lá no Instagram que dava super certo fazer isso. Ou se foi alguma das meninas que eu sigo que pinta latinhas também que falou, eu não vou lembrar. Mas eu testei e deu super certo. Inclusive essas latinhas aqui que eu não sei se eu vou terminar, eu já testei aí fazer misturinha com essa tinta. A única coisa de diferente que eu achei é que ela é mais grossa do que essa tinta normal que eu compro na papelaria, né? Mas aí como eu já tenho o quê? Meia lata de tinta piso, vai dar pra me pintar muitas latinhas. Dá pra encher muitos potinhos desse aqui também. E aí eu enchi esse potinho aqui, ó. E eu vou pintar essa latinha aqui com ela. Eu acho que eu vou só diluir um pouquinho ela. E aí, ó. É muito simples. Deixa eu ver aqui como que ficou a tinta. Agora, ó. É simplesmente ir fazendo essas linhas. Só vai ficar um pouquinho translúcido, mas é normal. Essa outra latinha aqui, eu lembro que eu passei tinta branca umas 3 vezes para poder ficar branquinho desse jeito, para poder aparecer bem. Que de início fica assim mesmo, ó, meio transparente. E ainda mais essa tinta, né, que eu dei uma diluída.
Bom, gente, voltei, ó, com as latinhas já finalizadas. Passei verniz ontem nelas, em quase todas, porque o meu verniz acabou, então deu pra mim vernizar praticamente todas as latinhas dessas aqui. Só essa daqui que ficou sem passar o verniz, então depois eu vou finalizar ela com o verniz fosco que eu ainda tenho. E essa daqui também vai ficar fosca, mas essas aqui, ó, estão todas brilhantes agora. Olha só. Essa foi a primeira vez, né, que eu comprei o verniz em spray. Esse meu era brilhante. E eu não sabia se ia ficar legal, se as latinhas iam combinar mais foscas. Mas o verniz brilhante fica muito bonito nas latinhas também, ó. Tem algumas estampas, alguns desenhos que destacam bastante. Essa aqui ficou bem bonitinha, ó. Mas eu fico dividida porque eu também gosto das latinhas foscas, né? Tem várias latinhas com acabamento fosco aqui e também fica bem legal. Mas então, essas aqui são as minhas latinhas novas. Acho que elas assim deitadinhas dá pra vocês verem melhor como que todas ficaram, ó. Vou finalizar essas duas aqui depois. Vou ver o que eu faço nessa outra latinha aqui, com a florzinha. Vou ver o que eu faço nessas outras latinhas. Mas então, ó, acho que deu pra vocês entenderem também, né, como que eu faço os furos nas latinhas. Eu geralmente gosto de usar uma chave estrela, que nem essa, ou então algum parafuso mais grosso, porque o furo fica maior que furar com um prego, né? Como eu mostrei aqui nessa latinha. Depois eu mostro aqui no canal quem eu plantei em cada latinha dessas aqui. Mas então foi isso, comentei qual latinha você gostou mais. Comenta se vocês querem mais vídeos assim mostrando as latinhas, se vocês querem vídeo pintando elas do zero, ou se vocês já enjoaram desse tipo de vídeo. E para quem quiser ver mais vídeos sobre pintura em latas, quais outros materiais eu uso, algumas outras latinhas que eu pintei, replantes de suculentas em latas, tem uma playlist aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.